a gente vai ouvir, né? Então, é importante que vocês aumentem o som. Como eu disse para vocês, esse tipo de atividade que nós vamos fazer hoje, ela chega a ser uma atividade até com um grau elevado de dificuldade, né? Porque, como eu disse, o falante é britânico, nós temos uma maior facilidade para entender inglês americano, e esse camarada aí é britânico. Então, deixa eu só aqui fechar agora a sala, o pessoal só vai entrar com autorização, né? Então, é uma atividade que ela chega a ser um pouco puxada, vamos dizer assim, né? Ela tem um certo grau de dificuldade. Ué, cadê vocês? Vocês estão vendo meu livro, né? Eu pus o livro aí, olha. Página 52, atividade 1 de áudio. Tá? Muita gente vai ter dificuldade de fazer o exercício, que consiste em vocês ouvirem esse artista, John McKenna, falar sobre o trabalho dele, a vida dele, de uma maneira geral, ele vai falar. E o exercício consiste em numerar as sentenças de 1 a 8, na ordem que elas vão ser... Teve um aluno aí que falou que o áudio está ruim. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso. Olha, eu não sei se está acontecendo para todo mundo, é a minha internet. Agora, se está acontecendo para um, só pode ser internet local. Vamos ver se melhora aqui. Eu fiz um share do som do computador. Vamos ver se dá certo. Esse livro de vocês aqui, ele é muito pesado. A gente está para ActiveTeach, né, que ele tem toda muita memória do computador, ele dá pau, não sei, um livro que era para rodar, o outro é uma beleza, aquele iLearn, esse daqui é um inferno ali, muito carregado, muito cheio de... Mas, ó, nós temos então, Rita, do John McKenna. Ok, deu uma melhorada, né? Vamos lá, vamos tentar agora isso aqui, ó. As frases, né? É bom ler. Eu tinha lido no final do ano passado, arte na faculdade, quando estava explicando para vocês que quando a pessoa não paga a hipoteca, é empossada, é tomada da pessoa que não paga. Deixa eu ver aqui, tem uma dúvida? Não, o problema é que esse livro aqui, ele só roda em C, ele só roda o tal do ActiveTeaching, né? Que é um livro feito para ambiente de Windows só. E ele já reclamamos lá que ele é muito... Mas é a única coisa que nós temos agora. Mas vamos fazer a atividade. Então, lendo aqui, ele fala que a casa do pai foi retomada pelo banco. 2, errado para a sua vida, the wrong job. Forte motivação para ganhar a vida. A outra fala que ele viu um programa na TV e que ele queria começar a estudar lá. Né? Quer dizer, na outra falou, ele tentou estudar contabilidade, mas ele mudou para a arte. Ele começou na contabilidade, qual a sequência disso. Depois fala assim, e pintou 60 cartazes por dia para um grande supermercado. O outro, uma comissão para esculpir um rebanho de bronze na cidade de Jersey. E a outra, sua mãe, quando ele era muito jovem. Eu vou fazer um share com vocês e vamos tentar entender o que está falando aí no nosso áudio. Vamos lá. Unit 5. Art, the language of emotions. 1. You are going to listen to an artist called John McKenna talking about his work. As you listen, number the sentences below in the order the actions are mentioned. Occasionally, I wonder whether I chose the wrong path in life. If I'd put the same amount of work into an office job or a trade instead of sculpting, I may have been much better off financially, but probably not spiritually. I was one of 5 children of immigrant Irish parents and grew up hand to mouth. For my mother died when I was 10, and my father had to bring us up on his clerk's salary.
My parents had that immigrant aspiration for us all and insisted we study for the 11 plus. We all got into grammar school where the expectation was that we'd join the professional upper middle class. I tried accountancy, but it nearly killed me with boredom, and I dropped out of art college when my father's house was repossessed. I then got into sign writing for a supermarket and paid about 60 cents a day for £5.50 an hour, which was decent money in the 80s. One night I saw a program on TV about the Sir Henry Doulton Sculpture School in Stoke, where students were given funding for fees and living costs. I immediately knew that's where I wanted to go. Life changed when I was commissioned to sculpt a herd of bronze Jersey cows for the town square in St. Helier. The fee was £220,000 for 2 years' work, and that included the cost of the bronze and other expenses. What was left over enabled me to self-certify for a massive mortgage, and buy a £235,000 small holding on the Scottish coast in 2002. You need strong motivation to make a living as an artist. But if I had stayed with accountancy, I wouldn't have met my wife, had my 3 children, or lived in this glorious place. There's a saying up here, what is meant for you doesn't pass by you. And for me, that has always been true. Então, vocês viram que não é fácil entender, né? Toda atividade de áudio, tanto aqui em qualquer lugar que eu dou aula, eu gosto de passar todas as uma segunda vez. 1. You are going to listen to an artist called John McKenna talking about his work. As you listen, number the sentences below in the order the actions are mentioned. Occasionally, I wonder whether I chose the wrong path in life. If I'd put the same amount of work into an office job or a trade instead of sculpting, I may have been much better off financially, but probably not spiritually. I was one of 5 children of immigrant Irish parents and grew up hand to mouth. For my mother died when I was 10, and my father had to bring us up on his clerk's salary. My parents had that immigrant aspiration for us all and insisted we study for the 11 plus. We all got into grammar school where the expectation was that we'd join the professional upper middle class. I tried accountancy, but it nearly killed me with boredom, and I dropped out of art college when my father's house was repossessed. I then got into sign writing for a supermarket and paid about 60 cents a day for £5.50 an hour, which was decent money in the 80s. One night I saw a program on TV about the Sir Henry Doulton Sculpture School in Stoke, where students were given funding for fees and living costs. I immediately knew that's where I wanted to go. Life changed when I was commissioned to sculpt a herd of bronze Jersey cows for the town square in St. Helier. The fee was £220,000 for 2 years' work, and that included the cost of the bronze and other expenses. What was left over enabled me to self-certify for a massive mortgage and buy a £235,000 small holding on the Scottish coast in 2002. You need strong motivation to make a living as an artist. But if I stayed with accountancy, I wouldn't have met my wife, had my 3 children, or lived in this glorious place. There's a saying up here, what is meant for you doesn't pass by you. And for me, that has always been true. Muito bem. Vocês veem inchar esse texto que ele falou, é muito difícil, ele usa músicas regionais e tal, então não é fácil. Quem conseguir, o que nós vamos fazer para a gente checar, né, ver o trabalho? Nós vamos lá na página 100, esse livro aqui tem que ir de soquinho, 37. Aqui a fala dele, ó, Track 7, Activity 1. Não aumenta mais que isso, mas aqui dá para vocês lerem, vocês peguem aí no livro com o track aqui, né, pelo listening, só checa. Quem não conseguiu, agora é o do máquina em ordem, certo? Começa aqui no occasionally e termina na... Vamos lá. Vamos fazer, por favor. Vamos dar uma lida. Dá um tempinho, depois eu vou ler esse texto. Tem bastante expressão.
Teve aluno aí que saiu ou caiu. Por isso que a gente vai fazer a chamada mais no fim. Mandei mensagem, mas não. Ah, não precisa, não precisa. Ela acabou de responder. Espera aí, tem um aluno entrando, pode ser bom. O pode ser bom acabou de acontecer isso. Ele saiu e voltou. Vamos ver se ele consegue. Já está de volta. Inclusive com um texto um pouco longo, né? Depoimento do Maquina. Nós vamos fazer já. Quem que está aqui? Um minuto aqui que a coordenação está falando comigo, deixa eu ver. Ok, então vamos voltar aqui para o livro. Então, Aquina fala aqui, ele fala assim: Occasionally, I wonder whether I chose the wrong path in life. Então, o que ele está falando? Ocasionalmente, eu fico pensando que o verbo to wonder é ficar divagando, ficar imaginando, ficar pensando, né? Se eu escolhi o caminho correto, ele usa o caminho errado, né? Wrong path na vida. Então, essa daqui já me dá lá na 52, que vocês têm que anotar a sequência, a segunda, a de baixo, a segunda frase dele fala assim, ó, às vezes ele acha que escolheu o emprego errado para a sua vida. Então, a número 1, na verdade, é o segundo, a segunda sentença é a número 1 na sequência que a gente precisa estabelecer aqui. Ele fala assim, continuando, ele fala, se eu
if I had put, né? Se eu tivesse colocado a mesma quantidade de trabalho em um emprego de escritório ou comércio, que é a palavra trade, ao invés de escultura, eu posso ter sido muito melhor financeiramente. Eu poderia ter, né, sido, ou o verbo to be para eles é tudo, né? A gente fala que ele poderia ser dado melhor financeiramente, né? Ele fala que ele poderia ter sido melhor financeiramente, mas provavelmente não espiritualmente. Quer dizer, poderia ter ganho mais grana, mas não seria tão feliz, vamos dizer assim, espiritualmente. Ele fala, aí no segundo parágrafo, ele fala assim, ó, I was one of 5 children of immigrants Irish parents. Então, eu fui de 5 filhos de pais imigrantes, pais irlandeses imigrantes, e grew up hand to mouth. Aqui começa a primeira expressão idiomática que ele usa aí, ó, que é essa daqui, ó, hand to mouth. Essa expressão hand to mouth quer dizer precariamente. Nós temos uma parecida em português, quer dizer, que quer dizer a mesma coisa em português, mas muito diferente, que quando você fala assim, que o cara vende o almoço para pagar a janta, né? Então, eles viviam muito precariamente. Ele falou assim, ó, eu cresci vendendo almoço para pagar a janta, pois minha mãe morreu quando eu estava com 10 anos. E meu pai teve que bring us up, que é criar a gente, os 6 irmãos lá, né? Eram 5, são 5 no total. Por quê? Isso é importante pelo seguinte, existe, às vezes o aluno fala assim, mas criar não é create, né? Existe o verbo create, assim, ó, escreve create, né? Fala create. Mas esse daqui não é criar filho, não é criar gado ou criar galinha, né? Criar pessoas e animais, é bring up ou raise, mas aqui está usando bring up. Esse aqui é criar, por exemplo, uma obra de arte, né? Criar alguma coisa que não envolve vida, né? Criar o mundo, Deus criou o mundo. Aí você fala, God created the world. Aí tudo bem, mas eu fui criado pela minha avó, sei lá, né? Meu pai me criou, minha mãe me criou, é bring me up. É bring up, é a expressão, ó, bring up. Então ele falou assim, quando eu tinha 10 anos, minha mãe faleceu, né? E meu pai teve que nos criar com o seu salário de clerk. Clerk é assim, uma pessoa que faz serviços gerais. Ele não era uma pessoa que tinha curso superior, por exemplo, né? Clerk pode ser, por exemplo, atendente, certo? Seu salário de atendente. Ou de vendedor, se for em caso de loja. Clerk serve para tudo quanto é lugar, que é o serviçal. Então, a número 2, ele já falou aqui, né? Ele cita a morte da mãe, que ele cita na última. Então, a número 2 é a última frase. Fala assim, a mãe dele morreu quando ele era muito jovem. Continuando aqui, vamos parar aqui para não dar rolo, que nós já fizemos. Então, continuando aqui, a gente tem meus pais tinham aquela aspiração de imigrantes para nós, todos, e insistia que nós estudássemos for the 11 plus. Essa é uma outra expressão, só na Inglaterra que se diz. Estudasse for the 11 plus, além do 11. O que é além do 11? Além do 11º ano. Porque lá eles ainda não têm 9º ano, eles vão até o 8º, né? Como era antigamente aqui, na minha época, na época do pai de vocês, não tinha 9º ano, né? Não tinha o primeiro inicial, como tem agora. Então, lá eles vão até o 8º e 3 anos de colégio, de high school, né? Ou de ensino médio, que é 9, 10, 11, certo? Os pais insistiam que eles estudassem além do 11 plus, né? Além dos 11. Ou seja, que fosse para um curso superior, que fosse para a faculdade. Essa era a aspiração de imigrantes dos pais deles. Certo? Então, é uma expressão, né? Study for the 11 plus quer dizer estudar, fazer curso superior, estudar além do colégio, além do ensino médio. Certo?
Então ele fala assim, ó, nós todos entramos para a escola de gramática, onde a expectativa era que nós nos uníssemos à classe média alta, profissionalmente, certo? Upper middle class, aqui, ó, é a classe média alta. Então, quer dizer, o sonho do pai dele, pôs eles na escola de gramática para que eles pudessem ter uma formação, né? Para ser da classe média alta, profissionalmente. Aí ele fala assim, ó, eu tentei contabilidade, mas isso quase me matou de tédio. Boredom é tédio, certo? E eu saí da escola de arte. Dropout é quando você para a faculdade, né? Dropout, ele pulou fora, caiu fora da faculdade, da escola de arte, da faculdade de arte. Então, aqui já tem a número 3, ó. Não vamos perder aqui a sequência, né? Ele fala assim, eu tentei contabilidade, está falando aqui, ó, mas quase morri de tédio. Então, esse daqui é o número 3 que nós vamos pular, ó, eu tentei contabilidade. Isso aí ele fala na frase 1, 2, 3, 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta frase é o nosso número 3, que fala assim, he tried studying accountancy, but then he changed it to art. Certo? Então, continuei, eu tentei contabilidade, mas isso quase me matou de tédio, e eu saí para a faculdade de arte, quer dizer, aí dropout, quer dizer, pulei fora da contabilidade para a faculdade de arte, certo? E aí ele fala que ele saiu da faculdade de arte quando a casa do pai foi reembolsada pelo banco, lá foi retomada. Então, essa é a número 4, que nós vamos pôr o número 4 na primeira. A primeira fala isso, ó. He stopped studying art at college when his father's house was repossessed. Certo? Então já temos a nossa 4. Eu então, ele continua aqui, o Dan, eu então comecei a escrever cartazes para um supermercado e pintei cerca de 60 cartazes em um dia por 5 libras e 50 a hora. Quer dizer, 5 libras e 50 a hora é um dinheiro decente, ele fala, que era um dinheiro bom, né? Um dinheiro decente nos anos 80. Então, isso é o nosso número 5, que fala que ele começou a pintar, é lá no, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta frase na sequência é a número 5 nossa, que fala, ele começou a pintar cartazes e pintou 60 cartazes por dia para um supermercado, certo? E ganhou uma boa grana, a libra hoje está quase 6 reais, imagina. Muito bem, que era um dinheiro decente nos anos 80. Uma noite, eu vi um programa na TV sobre o Sr. Henry Dont Sculpture School, sobre essa escola que chama Escola de Escultura Sir Henry Doughton. Ele viu esse programa na TV em Stoke, que é a cidade onde tem essa escola, onde os alunos recebiam fundos para a mensalidade, que é FII, e para custos de moradia, de vida, né? Então, quer dizer, ele viu um anúncio de uma escola de escultura, onde o aluno ganhava uma bolsa de estudo, né? Ganhava grana para pagar a mensalidade do curso e os gastos de moradia, né? Living costs. Isso daí é o nosso 6, que é 1, 2, 3. Na quarta frase aí do exercício, está dizendo assim, he saw a TV program about the sculpture school and knew he wanted to start studying there. Ele viu a propaganda na TV e decidiu que queria fazer isso. Muito bem. Aí, ele fala assim, a vida mudou, só apagar isso aqui, para a gente subir um pouquinho. Ele fala aqui, ó, nesse penúltimo parágrafo, ele fala, a vida mudou quando eu recebi uma comissão, né, fui comissionado de gado de bronze na cidade de Jersey, né, para a praça da cidade, a praça central em St. Helier, que deve ser o bairro de Jersey, né?
Aqui não explica direito, mas a gente fazer uma escultura de bronze, né, de um rebanho de gado. Isso daí é o nosso número 7, que é a penúltima das frases lá. Ele fala isso, ó. He was commissioned to sculpt a herd of bronze Jersey cows, né? Ele foi comissionado para fazer essa escultura desse rebanho. E no último, continuando aqui, ele fala, a taxa, né, foi de 220 mil libras por 2 anos de trabalho. E isso incluía o custo do bronze e outros gastos, né? Expenses, vem do verbo expend, que é gastar. Spend, cria a palavra expense, que é gasto. Mas o que was leftover, olha a expressão importante, leftover é sobra. Sobra de comida, em casa, é leftover também, sabe? Mas aqui ele está falando assim, o que sobrou da grana lá, que ele ganhou, 220 mil libras, capacitou-me, está muito formal, né? Quer dizer, tornou possível para mim me autocertificar de uma massiva hipoteca, ou seja, tirar um dinheiro para comprar uma casa, financiar uma casa de 235 mil, uma pequena moradia, que é a palavra small holding. O cara ficou rico de uma hora para outra. Apesar que esse dinheiro lá na Inglaterra é bom, mas não é assim para ser milionário, né? 220 mil por 2 anos, né? Se dividir por 24, eu não sei quanto ele ganhou por mês aí. Vocês são melhor que matemática que eu. Mas aí, sim, isso deu self-certify aqui, ó, ele ficou mais alto, como é que a gente fala? Ele ficou ficou corajoso, né? Esse self-certify é quando você faz uma autoafirmação. Tem até uma palavra em português que a gente fala... como é que a gente fala? Ele é uma autoafirmação. Ele ficou assim, ele sentiu firmeza para entrar numa massiva financiamento da casa própria, que é mortgage, ou hipoteca. E comprou uma pequena, small holding, uma pequena propriedade de 235 mil libras na costa da Escócia em 2002, certo? Então ele se autoafirmou com essa grana e entrou numa hipoteca. Aqui eu acho que não falou mais nada, né? Até agora não, a gente parou lá no 7, que falava que ele recebeu essa grana para fazer aquela escultura, e aqui no final só está falando que ele criou coragem para comprar uma casa, uma pequena propriedade. Muito bem, o último parágrafo fala assim: você precisa de forte motivação para ganhar a vida, que é essa expressão, ó, make a living. Em português, se for ao pé da letra, seria fazer a vida. Em português, a gente diz ganhar a vida como artista. Então, essa é a última, a número 8, que é a nossa terceira frase lá. Ele fala assim, ó, ele diz que é necessário ter forte motivação para ganhar a vida como artista. Continuando aqui, ele fala assim, mas se eu tivesse ficado com a contabilidade, eu não teria conhecido minha esposa, tido 3 filhos ou morado nesse lugar glorioso. Ele acha que a propriedade dele, embora seja pequena, é gloriosa. Agora, tem uma atividade que eu quero que vocês façam. Porque ele fala assim, ó, existe um provérbio, ou um ditado, né? Sem ditado, provérbio, aqui em cima, que está lá na Escócia, né? Aqui em cima, que é esse ditado aqui, gente, ó. Eu vou grifar ele para vocês, deixa eu apagar os outros, para você não ter confusão. O ditado é esse aqui, ó. O provérbio lá da Escócia. Vai assim, ó. What is meant for you doesn't pass by you. Esse é o ditado que ele falou. Existe um ditado aqui, que é esse, e ele falou, e para mim, isso sempre foi verdade. O que eu quero que vocês façam? Vamos voltar lá na página que é 52. Nossa, esse livro aqui é muito chato para você botar as páginas, gente. Você tem que ir uma por uma. É chato ou não? Não gosto. É muito burro, não é? Muito bem, estamos aqui. Livro burro.
Então, vamos lá. Aqui está o ditado, ó, certo? O que eu quero? É um desafio para vocês. Quem que sabe qual que é o equivalente em português desse ditado? Vou dizer. What's meant for you doesn't pass by you. Mas eu quero, não é a explicação do que quer dizer, eu quero o ditado em português, que existe um ditado em português muito famoso que é parecido com o inglês. Vamos ver se vocês sabem, porque às vezes vocês já ouviram, né? Os pais, já é um ditado não é antigo, não é muito moderno, não. Vamos dar um tempinho aí. Se alguém conseguir, põe no chat, senão depois eu dou a resposta. A Lívia entrando agora, ela já estava aí, caiu. Bom, não interessa, né? Nós vamos fazer chamada no final. Alguém achou aí? Ah, dá o quê? A Lívia está falando que está sem internet, está ruim a internet dela? Quando faz assim, dá uma desligada no modem, liga de novo, às vezes volta melhor. Não é essa não, Amanda, tem uma outra. Vocês estão assim, ó, tanto a Amanda quanto o Luiz, chegaram assim na ideia, né? É que nem a Bianca falou assim, você não é todo mundo. Não é bem isso. Esse provérbio é um que, provavelmente, não sei se vocês já ouviram, que fala assim, aquilo que está reservado para você, ninguém vai tirar, né? Aquilo que está reservado para a gente no nosso, como destino, ninguém vai tirar. Essa é a explicação do ditado. Mas existe um ditado popular, né, que as pessoas falam, não sei se vocês já viram, alguém já ouviu. Aquilo que é teu, ninguém toma, que está lá guardado para você, vai sempre ser teu. Não, vocês ouviram? Ele fala assim, ó. Quem que vai dar um chute aí? Chuta? Nunca ouviu? Ele fala assim, ó. O que é do homem, o lobo não come. Não sei se vocês já ouviram falar esse ditado. Então, tem algumas transformações, como o Possebon falou, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas no popular, esse é mais antigo, esse é mais assim do português de Portugal, fala esse do César. A César o que é de César, né? Ninguém tira. Mas aqui no Brasil, a gente tem esse daí, ó, o que é do homem, o lobo não come. Mas valeu. Então, ele falou lá no final do depoimento dele, ele falou isso, ele fala que
What's meant to be yours, né? Como é que é lá? Vou falar. Eu não tenho aqui, que meu livro aqui, ele não anda, né? Em inglês ficava assim, ó. What's meant for you doesn't pass by you, em inglês, né? Aquilo que é para você não vai passar por você. O lobo que come, o lobo não come. Esse ditado aqui, que ele falou, quer dizer, ele, mesmo que ele tenha tido aquele monte de mudança na vida dele, mas o que estava reservado para ele, ter uma vida boa numa propriedadezinha dele e tal, mesmo com as mudanças de carreira, de profissão dele, ninguém tirou dele, estava guardado para ele, reservado para ele. Nós vamos fazer também essa atividade aqui, porque, na verdade, o que eu quero fazer na próxima aula, na quarta-feira que vem, é umas atividades fora do livro, né? E eu preciso também corrigir. Aliás, ó, gente, quem não entregou aquele trabalho, por favor, entregue, eu quero menos gente possível para recuperação, né? Eu já tenho aluno de recuperação aí, recuperação vai ser trabalhoso para vocês, vai ser assim, um exercício muito exaustivo quem ficou para a recuperação. Nós vamos ter que fazer assim, uma revisão de tudo que foi dado, criar um trabalho que não tem gabarito, vocês vão ter que realmente fazer, ou pedir ajuda para os universitários e tudo mais, né? Quem que... Não, a gente fechou a média do primeiro bimestre, né? A do segundo bimestre vai ser agora no final de junho. E nós vamos fazer uma recuperação só. Quem ficou no primeiro ou no segundo vai ter que fazer a recuperação inteira. Não só vocês, toda a escola. Primeiro, no 9º ano a mesma coisa. Vai sair boletim. Vai logo, logo. A gente deve fechar as médias no final de junho, porque está indo uma discussão de quando vai ser as férias de vocês, né? A Delegacia de Ensino pediu dia 17, a gente está querendo antecipar para o dia 3, dia 3 é sexta, 3, 4, 5, o dia 6, né? Já que está todo mundo terminando as médias no final do mês. Mas então, isso daí é muito enrolado, gente. Está tendo várias reuniões, a gente não pode falar nada. Eu não falei nada, sabe? Eu só estou falando para vocês o que tem acontecido. Nós não decidimos ainda. Agora, o aluno que não tiver... que ficar sem que não entregou, porque se você entregou o trabalho e fez a prova online, sabe, é muito difícil ficar sem média. Quem entregou e fez a prova, passou. Agora, o primeiro bimestre, se tiver aquela primeira prova, comigo teve uma prova, então contou. A presença na aula está sendo discutida. A Maria Eduarda perguntou quanto que vai valer. Está sendo discutida, porque na nossa concepção era 5 a prova online, 3,5 os trabalhos, né? E 1,5 a participação. Mas eles falam que não, a participação não pode ser tanto. A gente está dependendo da delegada de ensino, né? Da delegacia de ensino a decidir por nós, que nós perdemos a soberania agora. Quem decide é o governo. Mas está entrando em discussão, né? Vocês vão ter logo, logo a Eliana vai ter umas reuniões com a Alba, com todo mundo, com a diretoria, e define com a delegada, né? Tudo online, pelo Zoom, e decidir quanto que vai valer cada coisa. Falaram que a prova parece que vai valer 4,5, não pode valer 5, sei lá, é um rolo, logo vocês vão ter o feedback. Mas tem aluno que não entregou trabalho, não entregou nada, que tá perigando ficar para a recuperação. A recuperação vai ser chata para vocês, que vai ter que, não é nós também, a própria delegacia pede que tenha, mostra que o aluno recuperou o que ele perdeu nessa época de aula online, então vai ser um trabalho meio de revisão geral, né? De tudo que vocês viram, então é meio chato. Tenta não ficar. Então, ó, a Amanda está pedindo aqui se eu tenho a nota das provas. Eu não tenho, porque eu passei para a Eliana o maço, lá no começo, antes de começar as aulas online, antes de começar a pandemia, eu já tinha dado para ela essas provas. Acho que na semana anterior, aí na semana seguinte já começou. Segunda-feira, se já for lá, ninguém teve aula, foi a semana do feriado de São José, 19 de março, né? Então tá com ela, viu? Mas ela pode estar sossegada, porque isso vai chegar para vocês aí, nota certinha, quanto que foi aquela prova valeu, né? Ela valeu 9, né?
a princípio, se não tivesse a pandemia, as provas iam valer 9 e mais um acréscimo lá de... No meu não tem simulado, né? Ia ser, não sei, acréscimo de tarefa, né? Então, o problema é assim, que eles estão generalizando, o Luiz está falando, né? A delegacia de ensino acha que tudo vale para todos, mas cada um teve uma realidade, mas não sei, eles vão quebrar a cabeça lá e chegar num acordo. Mas o que eu estava falando assim, não deixe de entregar os trabalhos, porque eles valem a nota de vocês, né? E o trabalho está ali, se tiver dúvida, entre, porque eu tenho corrigido, eu não estou fazendo igual para o professor que joga em cima o que cair na geladeira é 8, o que cair na mesa é 6, cair no chão é 4. Não estou fazendo desse jeito, não, estou corrigindo mesmo. Certo? Então, que é importantérrimo, o que eu falei para vocês, ó. Que página que está? Eu vou, inclusive, corrigir com vocês na semana que vem. Eu estou dando prazo até amanhã para os alunos entregarem. Página 43. Esse aqui, ó, que é chamado de Review Number 2. Review 2. Vocês tinham que ler esse texto, responder A e B aqui. E também ler esse excerto aqui para responder a pergunta tal. E virando a página, tem aqui esse quadrinho também, tem essas frases aqui, ó. Né? Aqui é para vocês completarem com a A, B ou a C que completa com a forma verbal correta. A 6, vocês tinham que completar esses com os modais. Tá aqui dentro da caixa, ó, você só tem que transferir para cá. Só que você tem 1, 2, 3, 4 e você tem só 3 frases, né? Então quer dizer que um não vai ser usado, né? Existe um extra que não vai ser usado. E esse daqui também completar com essas palavras que estão em cima a tirinha. Esse trabalho aqui, eu estou insistindo que vocês entreguem, ele vai valer mais do que a tarefa. Isso é trabalho, né? Não é tarefa. Espera aí que está dando uns pau aqui no nosso computador, como sempre. Quem que perguntou? Esse trabalho era para entrar na escola, né? É entregar na escola, junto com as outras tarefas. Porque vocês lembram que vocês estão tendo uma tarefa por dia? Então, tem que, no segunda-feira agora, eles pediram tudo, né? E esse daí, quando eu receber, que eu vou pegar amanhã, à tarde, eu vou saber que esse é o trabalho, eu vou dar uma nota a mais para eles. Como eu sei se já entreguei o trabalho? Ué, segunda-feira agora era para entregar tudo. Essa segunda leva. Vocês lembram que vocês entregaram uma primeira leva do primeiro bimestre. Agora que eles pediram para vocês entregarem segunda-feira é do segundo bi. É da segunda nota do ano. Não tem que fazer de novo, Bianco. O que você entregou segunda-feira? Eu estou falando que teve gente que entregou, vamos dizer, não entregou tudo. A Eliana me passou alguns trabalhos que está lá, algumas tarefas que estão lá. Esse do review, porque tem aluno que está fazendo incompleto. Não dá tempo, acho que a gente não vai ler. Eu estou lendo tudo. Na minha parte, estou lendo tudo. Ó, deixa eu ver aqui, está na hora de fazer a chamada, né? Mas, não tem problema. Hoje já deu para trabalhar com esse texto aí. A aula que vem eu pretendo, como é que fala? Corrigir esse trabalho aqui, porque eu tenho certeza que alguns alunos tiveram dúvidas disso daí. Não é um trabalho fácil. Esse livro não é fácil, né? Ele é bem puxado, mas ele é bom, né? Então, eu pretendo corrigir. Vocês corrigem no livro de vocês, põem as respostas. Quando vocês receberem de volta esses trabalhos, vocês veem o que vocês erraram. Essa questão também da devolução dos trabalhos está... Mas pode começar a ler, a assinar o chat aí, a chamada de vocês, por favor. Quem for assinando, já pode ir dando um tchauzinho. E a gente se vê quinta-feira que vem, se Deus quiser. Bom final de semana para todos.
O pessoal que ainda está na sala já assinou? Luiz Antônio, Eduarda e Lívia. Isso. Agora só Eduardo e Luiz Antônio. Por favor, assine aí para a gente ir embora. Acho que isso deu pau na internet deles. Então, tá bom, gente. Até... Eu já marquei o nome de vocês dois. Até quarta-feira que vem. Ok, Luiz Antônio? Até lá.